Olá pessoal, estamos aqui para mais um Papo Saúde, diretamente dos estúdios aqui da Unisul Pedra Branca, trazendo para vocês informações aí sobre saúde. E hoje temos mais convidados, não é, Eugênia? Sim, hoje estaremos aqui com a Cíntia, gravando um episódio especial sobre fisioterapia, né, as tendências de fisioterapia. E esse é o Papo Saúde, Isso aí. né, nosso videocast. Palmas para a nossa convidada, pessoal! Professora Cíntia, seja muito bem-vinda, agradecer já a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, falar um pouquinho da fisioterapia, uma profissão tão importante na área da saúde, né? Que hoje em dia aí está amplamente disseminada, né, professora? Nossa, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar com você, Eugênia. Muito prazer estar aqui conversando e trazer a fisioterapia, que é uma dedicação, uma entrega de uma vida, né? Então, obrigada, professor Guilherme, obrigada, Eugênia. Estou à disposição do que eu puder contribuir. Imagina, professora, iniciando o nosso papo aqui, fisioterapia. Quando a gente pensa em fisioterapia, né, vem na cabeça aí de quem está nos ouvindo, tive uma lesão, né, tive uma necessidade, às vezes, de andar, dificuldade, vou procurar um fisioterapeuta. Mas a gente sabe que a fisioterapia é muito ampla, né, professora? Muito ampla. Hoje a gente trabalha, inclusive, com medicinas tradicionais, professor Guilherme, e trabalha com toda a inovação que vem, né? Então, a fisio, ela abre áreas de fase da vida. Então, você tem fisioterapeuta que trabalha muito com criança. Então, vamos lá. Trabalha com gestante, né? Trabalha para engravidar. Preparando Trabalha a gestante daí para esse corpo. parto. Trabalha com essa puérpera, então, e trabalha com esse bebê, né? lindo. Trabalha com essa criança, então, que cresce. Trabalha com esse adolescente. Trabalha com o trabalhador, né? Intervém nessas fases, então, seja a saúde do homem, seja a saúde da mulher. E todo o processo do envelhecimento, então, com a geriatria, com o idoso também. Então, às vezes tem físicos que trabalham com fases da vida. Tem físicos que trabalham com técnicas, Sim. né? Então, muitos saem da faculdade e se identificam com alguma técnica. Osteopatia, quiropraxia, acupuntura, né? As práticas integrativas e complementares, áreas como oncologia, estou lembrando agora. Então, assim, várias áreas que muitas vezes há um chamado e há oportunidades, às vezes concursos, ou monta-se, na verdade, uma empresa que vem a esse encontro. A área de atletas, né? Então, a desportiva, uma área que atrai muitos alunos também. A gente tem áreas como Pilates, percebam como a cada bairro nós temos, né, centros de Pilates e que crescem a cada vez, porque daí vem muito essa interpretação que a gente tem na área da saúde, né? Prevenção de doenças, promoção de saúde, né? E o tratamento, porque muitas patologias são crônicas, né? Então, a gente pega um paciente com diabetes, um paciente hipertenso, né? Para nós, acaba a nossa nomenclatura sendo paciente, né? Muitas vezes no Pilates, ele também é visto dessa forma. Então, com as diferentes patologias, um problema crônico de coluna, né? Então, a gente começa a entender que esse exercício, esse movimento, a gente chama de cinesioterapia. Então, uma terapia por meio do movimento, ela é contínua, né? Seria uma reeducação para uma vida toda, né? Para que, de alguma forma, pudesse sempre prevenir de ter avanços, de ter piora desse quadro. Professor, e ao longo da formação de fisioterapia, né? Quem está nos assistindo, às vezes tem interesse, né? Se desperta um pouco por essa área. Quem vai ao longo da formação vai conhecendo um pouquinho de cada área dessa, como é a atuação, né? A forma como o fisioterapeuta desenvolve a sua atividade em cada área. Isso mesmo, prof. Como professora, então, aqui na Unisul, a gente fala de uma mandala, né? Certo. E essa mandala de unidades curriculares, ela favorece com que o estudante, né, possa experimentar. Então, várias áreas. E a gente, de uma maneira muito precoce, também faz com que ele possa atender a comunidade, possa, de uma forma, colocar os seus conhecimentos à prática. Então, nós estamos numa fase agora, então, o mês de novembro, é um mês que caracteriza muito as A3, né? E nessas atividades, então, envolve muito atendimento à comunidade. Por quê? Porque tivemos bastante tempo. Começamos lá em 12 de agosto, estamos agora, muitas vezes, colocando esse conhecimento à prova. Que técnica foi aprendida? Então, sim, a ideia é que, durante o curso todo, a gente consiga fazer com que o aluno experiencie, vivencie. Inclusive, ao final, nós temos 2 ciclos, né? Ciclo 1 e ciclo 2, que tanto atendemos aqui na clínica quanto no hospital. Bem dessa área que eu esqueci, tem tantas áreas, né? Fisioterapia cardiorrespiratória, a fisioterapia, então, dentro do hospital, no centro de terapia intensiva, né? Isso, na UTI, isso mesmo. Mais, né? Então, trabalhando, de novo, esse todo, né? Envolvendo todo um processo de
reabilitação, né? De um processo de recuperação, de força, de capacidade cardiorrespiratória, de melhora de qualidade de vida, de recuperar funções, né? Que a gente fala muito a palavra funcionalidade para nós. E isso envolve o que a pessoa fazia, né? E se é possível a gente fazer ela retornar, que é a maior, né, satisfação da vida, né? com certeza. Professor, e quando a gente pensa também, às vezes, numa pessoa idosa, né, que precisa, às vezes, de um auxílio no sentido da sua mobilidade também, né, auxiliando na movimentação. Eu sei porque já atuei diretamente aí com pessoas idosas e sei, às vezes, da dificuldade, a pessoa fica mais comprometida em relação a andar, em relação a se mover, né? E a importância que tem a prevenção daí, né, professora? Total. Vocês acompanham como estão as pirâmides, então, né? Como a gente imagina que 2050 vai ser. Então, estamos em 2024. Essa expectativa de idosos, ela é gigante, né? Então, por mais que a gente tenha áreas, por exemplo, eu destaco a área de pediatria hoje, com uma área muito vasta, por tudo o que aconteceu e anda acontecendo, né? No sentido de aumentar a incidência de transtorno do déficit de atenção, né? Do espectro autista. Então, a área de pediatria cresceu muito, também com vários centros. E a área de geriatria, professor Guilherme, gigante. Porque, na verdade, de novo, são pessoas que muitas vezes já têm uma consciência também. Hoje nós falamos, antigamente a gente falava de uma consciência, mas vamos lá. Agora tem uma atitude, inclusive, de ir, de não, eu preciso, me faz bem. Então, assim, eu tenho pacientes que eu também, mesmo sendo professora, né? Você só é professora, como brinca, né? Eu atendo muito. Hoje de manhã atendi, por exemplo. E eu também né? gostaria de saber mais sobre a sua área, né? A área que você acabou escolhendo como uma profissional, além de ser professora, né? Então, daí nessas minhas áreas de intervenção, eu acabo acumulando esses conhecimentos todos, levando essa pessoa que muitas vezes está mais debilitada. E daí entra tudo, Eugênia. Eu sou acupunturista, né, como também formação, e sou fisioterapeuta cardiorrespiratório. Então, a medicina chinesa, ela também traz muito das práticas integrativas e complementares. Quando eu entrei aqui na Unisul, eu também entrei por meio das práticas integrativas e complementares. Da naturologia. Isso. E daí dei aula na naturologia por muitos anos. Legal. E daí isso trouxe para mim, enquanto fisioterapeuta, também um horizonte gigante de possibilidades terapêuticas. Então, esse idoso que a gente imagina, ele está, muitas vezes, se cuidando, trazendo uma qualidade, um bem-estar. Eu tenho uma senhora que eu saí, ela dizia assim, isso me faz tão bem. Ai, que delícia. E eu sempre brincava com os alunos, eu dizia assim, quando uma pessoa fala isso, ela não sabe te relatar os efeitos neurobiológicos, né? Fisiológicos, mentais, então, emocionais. Não, mas ela sabe falar a frase da sensação dela. Então, você levar esse bem-estar, que é o sinônimo de saúde, né? E que isso para o profissional é tão gratificante, né? Quando a gente recebe assim, um paciente falando, nossa, eu estou me sentindo muito bem, muito melhor, né? E isso acaba nos colocando um patamar assim, nossa, meu trabalho está bem. Deu certo. Cheguei onde eu tinha que chegar. Hoje, sendo professora de várias áreas, né? Eu dou aula na estética também. E a gente percebe, eu brinquei com as meninas que são da estética. Eu digo assim, vocês foram picadinhas pela terapêutica, né? Porque às vezes tu fala, não, eu só quero embelezamento, eu não quero... E daí, quando você se depara com uma pessoa que vai fazer limpeza de pele, por exemplo, se tu for da estética, e daí ela veio com uma dor na lombar, por exemplo. Ela veio com uma dor de barriga, né? E tu sabe o que mexer, veio com uma cólica menstrual e tu sabe o que intervir ou sabe o que orientar, você ganhou essa cliente, então. Você ganhou essa paciente. Você traz para si também uma sensação de conseguir fazer com que o teu conhecimento seja utilizado para alguma função. Na nossa Unisul, né, tem uma frase no corredor que eu sempre, muitas vezes, finalizo as aulas. E nesses anos todos eu levo ela como um lema, assim. Para que serve teu conhecimento? E tem um parênteses que coloca, e para quem serve? Para quem? Porque muitas vezes a gente aprende técnicas, aprende relações interpessoais, elas têm que ter alguma função, né? Não sempre intencional, né? Mas ao mesmo tempo fazer com que de alguma maneira a gente consiga utilizar aquele conhecimento que você tem para aquele momento. Então, que venha a inspiração, que venha lembrar da técnica, né? Que a gente tenha compreendido como realizar. Porque sim, professor e, né, Eugênia, nós temos pessoas que vêm procurar
além da medicação, né? Então, eles vêm procurar, muitas vezes, as doenças crônicas, que hoje mais vigoram, são doenças que, muitas vezes, a medicação, às vezes, ela é necessária, fundamental, mas ainda ela não elimina os sintomas. Sim. E daí, então, a fisioterapia, o movimento, como tu fala, acaba sendo transformador. Ô, professor, e hoje em dia também vejo outras tendências, até mesmo, em relação a comprometimento de saúde, que se a gente for pensar antigamente, talvez poderia até ter, mas não tão presente. Sim. Como, por exemplo, hoje em dia a gente anda por aí, né, em qualquer lugar, as pessoas estão com muito celular, né? E a questão da postura, né? Questão de cervical, questão, né, de estrutura muscular, óssea e tal. Vou até endireitar. Exato, até endireitando. A gente respira profundo. Enfim, mas são situações que hoje em dia a gente está se deparando, que até um tempo atrás a gente não encontrava, né? Pessoas com uma postura mais incorreta, podemos assim dizer, hoje em dia, decorrente até mesmo de novas tendências, né, professora? Mas, de novo, né? Tá tendo muito essa reflexão, olha que tu traz, e ao mesmo tempo a atitude das pessoas se perceberem, né? Eu sigo algumas pessoas e elas falam assim, a gente vai numa academia e você tem um espelho. É ótimo um espelho. Só que a gente não anda com espelho o tempo todo no dia a dia. Então, nós precisamos tornar isso consciente. E que, de alguma forma, a gente consiga lembrar-se que aquele celular tá com a cabeça muito baixa por muito tempo. Eu vou lembrar nem que seja pela dor, né? Porque depois, quando fica muito tempo no computador, eu sempre digo, você tá tão entregue àquela atividade que você tá distante de si. E não percebe às vezes, né? Isso. Na naturologia, Eugênia, aprendi duas palavras que são fundamentais como físio também. E trago elas, né, para que o físio compreenda. Autopercepção, né? Autoconhecimento. Então, assim, como que eu tô? Eu brinquei com vocês no início, eu dizia assim, fisioterapeuta não cruza as pernas. Na verdade, você vai em congressos, a gente vai em congressos, vai em meeting, e é muito interessante. Você vê mulheres de saias compridas e com as pernas, com os membros inferiores apoiados dois pés, mantendo coluna ereta. Então, assim, há uma educação também para isso. Há uma palavra que eu usava no início, que eu dizia que é um treino. Mas com o tempo a gente percebe que é uma educação, né? Porque o treino, muitas vezes, também tu fadiga essa musculatura, enfim, parece que é meio obrigado. Não. A ideia é que essa simetria, ela seja algo que a gente plante todos os dias, né? Porque sim, principalmente quando vem algum mecanismo que gera dor, né? Se veio dor, opa, será que tem uma inflamação? Já é um alerta, né? Isso. Então traz um alerta para que a gente perceba e, de alguma forma, se cuide nesse sentido. Os trabalhadores, que são uma área que a gente intervém bastante, né? Que é um público também que procura muito, porque tem muitas dores. 30 anos, 40 anos, todo mundo tem que estar trabalhando, e muitas vezes criando filho, cuidando de pais, né? Nesse sentido, a gente percebe que até orientação em relação a isso, né? Então, a gente já teve histórias assim, de, mostra como é que é o teu ambiente de trabalho. Eu estou numa disciplina agora que é saúde do trabalhador. E daí a gente vê pessoas que desenham, por exemplo, trabalhando na cama, com um travesseiro, um computador em cima, diz assim, oi, precisamos mudar, né? Porque senão a fisioterapia, ela é muito eficaz, mas, de novo, ela vem educar, né? E quem é responsável por nossas mudanças? Nós mesmos. Então, nesse contexto, é plantar com esses pacientes uma educação, uma autopercepção, cuidado pessoal. Eu percebo, né, que as pessoas, hoje em dia, elas estão buscando muito mais o contexto da qualidade de vida, né? Iniciando uma atividade física previamente, né? Observando um pouco mais em relação à sua alimentação, né? Um cuidado, um diferencial que faz, justamente até mesmo para prevenir essas doenças crônicas, né, professor, que você nos traz aqui, e até mesmo ter uma qualidade de vida melhor, né? Envelhecer mais saudável, né? Eu acho que isso não só para sobreviver, mas para viver. Exatamente, viver com qualidade, isso. né? Porque, né, se não seguir né, novas possibilidades de qualidade de vida, a pessoa envelhece com muita patologia, né? Pensando na rotina de trabalho, no estresse que causa, enfim, né? São situações que acabam comprometendo realmente, né? E essa força, né? Eu digo assim, às vezes no dia a dia a gente busca muito essa vitalidade para que as pessoas consigam, porque no fundo é isso, a gente não quer ser tão passivo. Você quer sair no mercado, você quer sair num passeio, né? Num cinema, eu quero passear
passear num lugar aberto, na praia, que fosse. E para tudo isso, a mobilidade é muito importante, né? Então, a dor tiraria a graça de tudo isso. Sim. Então, conviver com dor, e vocês sabem que a gente tem uma grande incidência de dores crônicas também, né? Além das patologias crônicas, as dores crônicas, né? E que fazem com que, muitas vezes, a graça, né? A vontade... Uma vez eu saí da casa de um paciente, foi um dos primeiros pacientes meus. Eu digo que a gente aprende muito com as pessoas, na vivência. E ele dizia assim, bom fim de semana para o senhor dele. Oh, minha filha, quem tem dor não tem fim de semana. E aquilo ficou assim. Eu digo sempre aos alunos, não é pra gente deitar e chorar junto, mas a gente pensar em estratégias, como trazer esse dia a dia. E sim, a prevenção é uma grande fórmula disso, né? Então você vê as academias, muitas vezes, trazendo muito fortalecimento muscular, que de uma maneira ou de outra, estão prevenindo articulações frouxas, as tendinites, tudo no seu cuidado, né? Não pode ser o excesso também na academia, como não pode ser a ausência dela. A importância, às vezes, de um bom profissional, exercício, né? Acompanhando, orientando, né? Porque se a pessoa não tem ideia realmente, né, de como fazer um exercício, às vezes, hoje eu vou começar a fazer academia, né? E daí vem a lesão. E aí vem a lesão, né? E aí acaba que, às vezes, repercutir para uma lesão é muito mais complicado. Ele demora todo um processo para a gente trazer novamente. Exatamente. Eu digo isso porque eu tive uma lesão num esporte, jogando beach tênis e tal, e tive uma lesão em panturrilha. E eu vi, assim, a importância que tem de fortalecer a musculatura para evitar determinadas... Estar preparado para aquilo, né? Para aquele estresse. E assim, fiz um acompanhamento de fisioterapia e foi, assim, excelente a recuperação. Olha só. E aí, dentro desse tratamento, professor, foi utilizado técnicas que eu não conhecia particularmente, né? Então, por exemplo, laser, foi utilizado... aquelas capas de compressão, sabe? De botas pneumáticas? De botas pneumáticas. Para fazer drenagem. Isso. Então, assim, eu achei fantástico isso na fisioterapia, né? E a gente tem, né, recursos hoje. Eu saí agora de um projeto que é de ventosa terapia, em que a gente atende a comunidade. E teve um aluno que comprou um estojo novo. E daí eu fui conhecer esse estojo. Disse, deixa eu ver. Ele, olha, prof, temos uma pistola que ela é carregada na bateria. Então, eu puxo, na verdade, ela só apertando esse botão. Eu disse, olha só. Então, assim, os materiais... Tendências, né, que vão a gente, assim, a medicina chinesa, por exemplo, ela é uma medicina tradicional. Então, a gente está falando de 3.000 anos. E a gente fala o quanto, muitas vezes, ela está em evolução constante. Inclusive dos equipamentos, prof. Então, é um laser que tem mais potência. É um ultrassom, por exemplo, que a gente utiliza muito também como eletroterapia, né? Ultrassom, que também vem com mais cabeçotes, com potências maiores, com maior poder. E, claro, nós, na universidade, sempre trazendo as evidências científicas disso, né? Frente, de que, de alguma forma, tudo isso, olha, está embasado. Olha os efeitos que que teve nessa amostra, que seja ela, então, experimental lá de camundongo, seja de humanos, e os resultados que tiveram. E, claro, além dos resultados, mesmo que a gente pegue uma guideline, precisamos olhar como é que o paciente vai responder. Né? E como está sendo efetivo, né, no tratamento. Cada um tem a sua particularidade, né? Então é importante olhar o paciente também, o perfil dele, né? As características dele. E a fisioterapia cresceu muito nisso, professor Guilherme, né, Eugênia? Porque às vezes a gente tinha uma abordagem, a gente tinha um preconceito preconceitos iniciais, como eu estou formada, me formei no ano 2000, então 24 anos. 28 anos, talvez, colocando a faculdade como época de estudante, né? E de a gente falar sobre fisioterapia, entender a fisioterapia. Então, a fisioterapia, no seu início, tinha aquela situação, porque você trabalha só com joelho, porque também tem especialidades assim, né? Tem físio só de joelho, tem físio que trabalha só com ombro, também temos áreas assim. Mas essa visão do todo, essa visão integral, eu acho que ela foi para todas as nossas áreas da saúde, né? Saímos daquele desconforto, às vezes, que tinha, que você é especialista em dedo mínimo do pé direito, né? E a gente tomou uma dimensão de entender que esse todo é muito importante. Então, a físio está gigante nisso também. Então, às vezes eu te recebo como um paciente, por exemplo, desportiva, e eu vou perceber que teu intestino não funciona bem. E devo te oferecer tratamentos, perceber como eu poderia te orientar a sua alimentação. Jamais entrando na área de nutrição, mas assim, evita isso, né? Cuida nisso, ingere mais água, talvez. Ou até situações bem comuns. Também para um profissional que também, possa, né, isso. Então, essa interdisciplinaridade sempre acontecendo, maravilha, de várias áreas, e percebendo o que eu posso ofertar, inclusive, para, de novo, qualidade de vida, né? Então, a gente pega, por exemplo, a saúde da mulher.
Eugênia. A gente tem mulheres, por exemplo, com cólica menstrual. Hoje, fisioterapeutas intervêm, inclusive, com disfunções sexuais. Seja ela das mais diferentes. Aquela que o canal vaginal contrai, por exemplo, né? Isso então, é um a gente vem caso. trazer justamente fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, consciência corporal. Então, o físio lida com várias áreas, né? Nesse sentido, com muita propriedade. Por isso que cada um acaba trazendo uma vertente de estudo e aprofundamento e divulgação, porque daí traz público sempre para essas áreas. Sim. E é isso, né? A gente tem, quando eu falo de áreas que se aproximam, vejam, a gente tem a área de oncologia, por exemplo. A saúde do homem, estamos no mês de novembro, né? É verdade. Saúde do Novembro homem. Azul. Então, a gente fala de um contexto muito de pacientes que muitas vezes a próstata está muito grande, às vezes é retirada a próstata, né? Chamaram de prostatectomia. Nesse contexto, pode haver, né, algum comprometimento, né, pode haver, né, algum comprometimento da incontinência urinária, talvez nos primeiros momentos, então, inclusive disfunção erétil, né, por toda a cirurgia, por como a próstata teve compressões ali na musculatura, na inervação, né, de um todo. Então, a físio entra muito nesse sentido, para, de novo, amparar. Tem tratamentos, né? Tratamentos que, às vezes, de novo, que tratamentos existem? Tanto na medicina ocidental, quanto medicinas, então, orientais, né? Poderíamos citar aqui a Ayurveda, chinesa. Então, assim, várias técnicas que, muitas vezes, vão contribuir para esse momento de tratamento e de recuperação. E é possível recuperar? É possível recuperar. Então, você vê pacientes que muitas vezes saem usando fralda e que isso, nossa, para uma pessoa, eu já tive pacientes, por exemplo, de 50 anos, que dentro do consultório com os alunos choravam. E dizia assim, sabe a minha esposa lá fora? Vocês imaginam um homem de 50 com uma esposa de 40, talvez? Não há, jamais entrando em discussões, mas a esposa tinha 40 anos que estava lá fora. Ela me procura, ela quer, na verdade, e eu não estou conseguindo. Então, que bacana quando a gente percebe justamente, né, trazer papos como esse para que se informe que tem tratamentos, além da medicação, e a medicação é importante, e o tratamento de consciência, de educação dessa musculatura também, e de recuperação. E tudo. O tratamento integrativo daquele ser, né? Tudo acaba sendo complementar. Exatamente. Né? Seja com a medicação, seja com uma fisioterapia, seja com uma alimentação, né? Seja com acompanhamento psicológico, que às vezes é importante também, né? Totalmente. Isso a gente usava fantástico. umas palavras antigas, que era, inclusive aprendia muito na naturologia, que é alternativa. Não é alternativa. Exatamente. Não é alternativa, não é holística. Muitas vezes também as nomenclaturas atuais mudaram muito. E sim, prof, complementar, integrativa, porque ele integra. Não deixaríamos das medicações, não deixaríamos do psicólogo, não deixaríamos do amparo familiar, cada um na sua função, né? E a gente vem de novo como físio, dá coragem, vamos, consciência aqui, recupera aqui. Então, várias formas, várias técnicas, aparelhos, como tu falou também para isso. E deixa eu perguntar, assim, né? Vamos ver, alguém às vezes pode estar querendo ingressar na fisioterapia aí e se interessa também por essas terapias integrativas, né? Medicinas tradicionais. Na Unisul, vocês acabam aprendendo um pouco disso na formação? Se a pessoa se interessa, tem essa possibilidade também de já na formação estar aprendendo? O pessoal da naturologia tem uma vasta abordagem das práticas integrativas e complementares em saúde, né? Que a gente chama das PICs, né? A fisioterapia tem uma disciplina chamada Fisioterapia Integrativa e Terapia Manual, em que a gente também entra, então, o nosso COFITO, né? Pela fisioterapia. E é tudo acordado pelo COFITO. Inclusive, possibilidades da nossa fisioterapia intervir em algumas práticas integrativas e complementares. Então, quando te falo da quiropraxia, por exemplo, a gente pode. A medicina chinesa, né? Própria acupuntura, ventosa, moxa, movimentos ali da terapia manual, a gente pode estar intervindo. E tudo isso, de novo, dentro da graduação é possível fazer. E a acupuntura, a gente acaba não fazendo dentro da graduação. Então, a gente faz uma iniciação, uma introdução, mostra pontos. E esses pontos podem ser por dígito pressão, né? Então, eu posso pegar aqui o intestino grosso 4, por exemplo, como um ponto. Os alunos estão trabalhando com as ventosas e estão colocando nos pontos de acupuntura também. Então, a gente trabalha com vários recursos ali. Sementinhas, né? Sementinhas, coloca nos pontos, stipper, enfim. E, de uma maneira ou de outra, se o aluno se interessa por técnicas invasivas, daí ele faz formações depois em pós-graduação, né? Em contexto de especialização. Já quer ir lá fazer atendimento. Tem que ir. Estão convidados. Estão convidados. Fazer uma aurícula, fazer Nossa, total. A ventosa é maravilhosa também. E eu penso que é um ponto que encontra, sabe? Porque, olha, esse curso, esse projeto de extensão que estou hoje à tarde, ele encontra vários cursos. Ele encontra
Fisioterapia, então, estética, medicina, biomedicina, educação física, naturologia. Todos os cursos da área da saúde estão, muitas vezes, integrados. E eu tenho também integração entre a primeira fase e os formandos. E que daí fica muito bonito. Uma troca, né? E o que é bonito? Assim, nem todas as práticas integrativas e complementares que a naturologia intervém, a gente intervém, né? Todos os cursos. Mas ele é um elo... Porque eu já tive dentista, já tive o pessoal da Odonto vindo fazer o projeto. Porque a gente abre para o pessoal da Odonto. Daí ela pensava, professora, eu como dentista, né? Então, eu como... Como eu posso intervir? Então, a gente fazia... Então, entender que é muito amplo. Porque a ventosa, por exemplo, dá para fazer até na Ativação temporomandibular? Na mandíbula não tem como, Na assim? face é só um cuidado, só para não deixar marca, né? É verdade. Mas a gente faz deslizante, no sentido de drenagem. Então, assim, quando a gente pensa, eu dou muita aula em pós-graduação também. Então, nessas pós, a gente também tem uma pós-graduação, muitas vezes, ofertada interdisciplinar. Então, você já tem o dentista formado, né? Formado em odontologia, fisioterapeuta, enfermeiro, procura muito trabalhar também. Então, assim, várias áreas que procuram também o entendimento das práticas. Elas fazem sucesso. Eu acho que... E se a gente faz sucesso, sempre brinco, assim. Eu gosto de deixar uma palavra muito importante, assim. Acho que marca muito também eu estar aqui na Unisul. Houve uma vez, eu fui dar um curso, inclusive de ventosa. Contar a história, né? Eu brinco que eu sou contadora de história. Ótimo. E eu chego para dar o curso, né? Eu fui pegar uma água. E quando eu chego para dar o curso... Eu escuto uma perguntando para outra, assim, né? E o que é o curso hoje? Vai ser ventosa. Aquele placebo lá, né? Vamos estudar aquele placebo. Gente, eu fiquei... gente, o que é isso? Como assim? E daí, a partir desses desafios que a gente foi tendo, porque tudo a gente fala de prevalência de artigos, de publicações, né? E a gente tem conceitos na vida. Tem gente que não gosta de acupuntura e nunca vai gostar. E tá tudo certo, vai buscar os tratamentos, né? Eu formulei, então, com o tempo, alguns pensamentos. Um deles é respeito. Respeito, primeiro, quando eu falo das PICs, então, seja para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o naturólogo, quem for, respeito em função dos pacientes, olhando para eles. Porque eles dizem que tem efeito. Será que eles estão nos mentindo? Será que eles estão te pagando uma sessão e porque você é muito simpática? Né, então, primeiro, respeito aos pacientes, né? Respeito depois aos profissionais que estudam, né? Porque a gente tem vários que se formam, eu me formei como físio, estudei acupuntura, a gente tem várias horas de estágio, como vários que estudam outras áreas de práticas integrativas e complementares, e também buscam respeito nesse sentido, porque dedicaram a vida. E respeito às publicações, de novo, porque, de novo, a gente está cheio de base de dados que tem, né? E mesmo assim, a gente tem gente falando que é placebo. Eu digo, gente, tudo bem, né? Eu falo para os alunos, eu preparo, às vezes, eles, vocês vão receber isso e faz parte, né? Professora, dando continuidade aqui, no Papo Saúde, a gente tem um quadro que é mito e verdade. Então, a gente vai fazer um questionamento para você e você vai sinalizar, não, isso é mito, isso é verdade e tal, para que a gente possa, para quem está nos acompanhando aí, possa entender. Então, vamos lá. Quem sente dor nas costas precisa necessariamente de fisioterapia? Mito, né? Dependendo da dor, né? Quando a gente fala tem dor, muitas vezes a gente tem 3 tipos de dor classificada. A dor inflamatória é uma recorrente. Então, se tem dor inflamatória, às vezes, se for uma dor leve, foi mexer esse móvel, vai passar, né? Tende a passar. Mas sim, se essa dor, ela continua, se essa dor, além de persistente e contínua, ela aparece por muito tempo, certamente investigar e fazer com que previna, porque ela pode aumentar, né? Vocês percebem, às vezes, que uma escoliose, ela vai para uma hérnia de disco, e dela não é só uma hérnia de disco, ela é 8 hérnias de disco. E você vai lá e faz uma artrodese, que é colocar placas e parafusos na coluna, e depois ela começa a deslocar outras áreas. Então, o negócio, às vezes, vai avançando. Então, o cuidado é importante. Certo. Exercícios de fisioterapia são iguais a exercícios de academia? Mito, né? Na verdade, nós temos 2 profissionais aí intervindo. E cada um na sua área, né? O profissional da físio, ele vai lidar muito com patologias. Então, muitas vezes, trazendo o educador físico também como um conhecedor de algumas, mas, querendo ou não,
o nosso exercício, ele trabalha, então, a palavra até que é cinesioterapia. Então, essa terapia, ela é mais individualizada, ela vai lidar com essa recuperação funcional do paciente. Então, de novo, são exercícios físicos, né? Mas que trazem uma relação um pouco mais de reabilitação, de recuperação. Até com intensidades diferentes, isso, né? Então, a série, né? Objetivos diferentes também, né? A prescrição de exercícios, né? A gente faz com que esse paciente leve para casa atividades para dar continuidade, mas geralmente o físio tem um olhar também para o que seria interessante esse paciente para sua funcionalidade, para sua condição de saúde. Sim. Professora, mito ou verdade? Fisioterapia pélvica pode ajudar a tratar problemas de incontinência urinária? Verdade, nossa, muito verdade. E está muito representativo esse público hoje, professor Guilherme. A gente nota assim, talvez com o tempo, né? Pela medicina chinesa, eles estudam muito a natureza e a natureza do indivíduo, né? Então eu percebo assim, nós estamos tendo mais fraquezas musculares, somos mais sentados, né? Somos mais sedentários, por isso a necessidade de uma atividade física, né? De um todo. Falava-se que antigamente as mulheres, principalmente antigamente, elas se agachavam mais, né? Os próprios partos também eram partos de cócoras, partos até mais naturais, né? Nesse contexto, as nossas mudanças funcionais também trouxeram mudanças nas nossas biomecânicas. E isso fez com que muitas vezes a gente faça com que precise fortalecer essa musculatura e traga consciência. Então, muito tratamento, a fisio está muito envolvida. E é surpreendente, a gente tem pessoas jovens tendo incontinência urinária, por não ter nenhuma disfunção, né? Eu conheço pessoas de 30 anos que teve parto, às vezes, normal, e trouxe, Cíntia, eu perco urina, isso é normal? E às vezes, o quanto é o normal, né? E o quanto a gente pode trazer de consciência e melhora. Porque vamos considerar que ela vai viver 30 anos, 40 anos, 50 anos. A tendência é só aumentar. Como que vai estar quando essa pessoa, né, estiver mais velha, assim? Muito necessário. Sim, então, mais uma aqui. É verdade que todo fisioterapeuta precisa se especializar em uma área para ser bem-sucedido? Mito, né? Vou sempre trazer uma opinião pessoal, né? Mas eu noto que a fisioterapia, ela te traz muitas possibilidades. Então, assim, ter uma especialidade, o tempo também ajuda. Faz com que você também se perceba, as oportunidades, talvez. E aprofunda também seus estudos em uma área, né? Quando vocês saem, né? Quando o pessoal sai daqui formado, inclusive gostaria de registrar que meu filho também faz faculdade de fisioterapia, né? E a gente tem isso, ele é fisioterapia em casa, falando muito. Continuidade ao legado da família. Então a gente fala de áreas, né? Ele está experimentando certas áreas, sabe, Eugênia? Isso faz com que muitas vezes também vocês não precisam, às vezes tu entra já sabendo o que tu quer, mas é muito favorável também tu entrar e ter possibilidades, ter vivências, né? Isso. E conforme, olha, quando a gente falou da saúde da mulher, né? Ou incontinência urinária, que pode ser do homem ou da mulher, eu tenho muitos fisioterapeutas formados nessa área que trabalham e vêm conhecer outras terapêuticas, como a medicina chinesa, com o Mo Shabustan, com a acupuntura, porque percebem muitas publicações sobre isso. Então, esse movimento, ele sempre acontece, né? Então, você está numa área e tu quer mais técnicas que te ajudem naquilo. E o tempo ajuda, tá bem? Prof. Cíntia, é uma gratidão imensa ter recebido você aqui no nosso Papo Saúde. Deixamos aí aberto para que você possa deixar a sua mensagem aí de finalização para quem está nos assistindo, para quem deseja, né, iniciar na área da fisioterapia, para quem já está na formação aí de fisioterapia. Então, professora, fique à vontade. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. A história da fisioterapia, eu acho que cada um vai ter a sua, né? Eu sou muito apaixonada pela fisioterapia. Eu, aos 16 anos, eu vim morar para Florianópolis porque na minha cidade, eu sou de Joaçaba, não tinha curso da área da saúde. Então, vir para cá e fazer um curso da área da saúde, em que eu poderia... Havia esse chamado, essa vontade de trabalhar na área da saúde. Eu noto que cada um na sua história, às vezes a gente recebe o pessoal que está querendo vir conhecer, né? A Unisul, a fisioterapia, vai ter as suas vontades, mas são movimentos que de uma forma nos fortalecem ao cuidado do ser humano, né? Promover saúde. Então, assim, é algo transformador para nós também, sabe? E acredito que todo aluno que de alguma forma esteja no nosso caminhar juntos se fortalece nisso e acaba cada vez se entregando mais nesse aprendizado de fazer bem ao outro, de cuidar da sua saúde, transforma a sua vida e aos todos que estão sendo atendidos por eles. Muito obrigada. Gratidão. Tá? E aqui, para finalizar, nós gostaríamos
também deixar uma lembrancinha para você do Papo Oh, Saúde. obrigada. Então, você tomar um chá, um café em tomarei casa, sim. acompanhar Obrigada. os nossos Obrigada. Papo Saúde aí. E mais uma vez, muito obrigado, nossa Obrigada produção pela toda aí. oportunidade. Pessoal, siga nas redes sociais, nosso Papo Saúde está lá no Instagram, no TikTok, nosso canal no YouTube, para ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui no nosso Papo Saúde. Obrigado, Obrigada, professora. parabéns pela Palmas, iniciativa, produção. sucesso. Obrigado. Vida longa ao programa. Obrigado. Tchau, tchau.